Bem-vindo a todos. Essa é a aula 3. Na aula 2, vocês importaram Bootstrap para o projeto. Eu esqueci de comitar, né, versionar o nosso projeto. Então, no final da aula, então no começo dessa aula, lembra que a gente criou os snippets. Eu criei os snippets no Visual Studio, importei os arquivos do Bootstrap, o framework Bootstrap, o CSS e o JS, fiz a página index, né? Então excluíram essas linhas e ficou assim agora, né? E criei o arquivo de layout. Vou comentar aqui como aula 2. Aula 2. A descrição é importei. O que eu fiz? Ação de snippet no code. Importei o framework Bootstrap. Criei arquivo de layout e o principal, a index, né? E a index que herda aqui através de herança. A index que usa herança do layout. Pronto, isso aqui está suficiente. Então, se alguém quiser voltar nesse commit que eu fiz, às vezes você está nessa parte do curso, mas o repositório está lá no final. Você pode voltar nessa parte aqui. Então, commit. Vamos atualizar nosso repositório no GitHub. E tá ok. Vamos começar a aula. Então, criação de usuário. Então, vou começar da view. View, por uma questão de organização, vai ter nosso diretório aqui, users, que vai ter o users controllers, a users roles, a users model. Então, dentro de view, users, views de usuários. Não tem nenhum arquivo. Não tem nenhum arquivo. E vamos lá, criar o arquivo. É um CRUD, né? File, create.html, a criação do usuário. Então, de CRUD, create with update delete. Create with update e delete. Nós estamos fazendo o create. Essa aula vai ter a parte 1 e a parte 2. Eu vou deixar a parte 2, que é o banco de dados, o nosso RM. E o desenvolvimento da controller, a parte de adicionar no banco de dados, persistir os dados, vai ficar na parte 2. A aula tem parte 1, então a aula 3 tem parte 1 e parte 2. Então vamos aqui no Create, nosso layout. Lembra que a gente fez o snippet, ó, Jinja Layout. O título é Cadastro. O título da página é Cadastro. Cadastro. Não tem CSS específico, não tem JS específico. E o nosso layout, por enquanto, vai ser... o que nós vamos ter dentro de HTML aqui? Nós vamos ter um formulário. Agora é uma parte mais HTML do curso. Vamos lá. Um formulário. Então aqui form. No nosso formulário vai ter. Vamos usar o Bootstrap, né? Então vamos lá para o Bootstrap. Bootstrap Forms. Form Control. Então
Vamos criar dessa maneira aqui. Título em cima, e campo embaixo. Vamos criar assim, então. Vai ter aqui um label. Vamos utilizar essa classe, formLabel, né? Então, da classe, aqui é o Bootstrap. Importe use a classe formLabel. Quem criou a classe formLabel? O Bootstrap. Está no nosso framework. FormLabel, e aqui vai ser, vamos criar o seu nome, primeiro nome, nome, e vamos deixar um botão de um input, né? Uma caixa de entrada, um input, com ID. ID isso aqui é por HTML, isso aqui vai ser utilizado para a gente receber os dados no nosso controller. É first name, ID, first name, tudo junto, certo? Vamos utilizar esse padrão aqui, first name, tudo junto, é um campo. Então os campos do nosso como que eu vou tentar ser consistente durante o projeto? Os campos que vem no HTML estão todos juntos. Então, first name. Não vai ser assim na parte de banco de dados. Nome. Então, quando eu for chamar ele receber na controller, ele tem que estar first name todo junto. First name. Estou pensando se essa convenção é boa. Vamos ver first name. Porque a variável também vai chamar assim, né? O tipo dele é texto. Texto, eu não vou colocar a classe por text. Eu não vou colocar a classe dele ainda de form, que aqui nós utilizamos já tem essa classe. Eu vou só para vocês verem a diferença com o Bootstrap e sem o Bootstrap. Esse placeholder a gente pode utilizar. Placeholder vamos supor, João. Exemplo. João, de exemplo aqui vai estar escrito João. Vamos então terminar nosso formulário. Então, o nosso formulário está pronto. Não terminou o formulário ainda, né? Mas eu quero renderizar isso para ver como está ficando. Então, nós vamos ter uma rota. É uma rota do aplicativo, da aplicação. Provavelmente nossa rota vai ser /users /create. Lembra que a gente falou que a rota da aplicação é tudo que bater em barra? Como ele vai bater em /users, não é rota de aplicação. Não é rota de aplicação, é da rota de usuário. Então nós vamos criar uma rota, esse arquivo não está definido ainda, para usuários. Aqui no plural, ó, users worlds .py. Vou manter a convenção. Lembra que eu falei que apenas o aplicativo é no singular. Como que é a rota de aplicativo? É muito parecido, muito similar. Então vai importar blueprint, qual que é a da controladora? Vou deixar isso aqui comentado por enquanto. Então, aqui são as rotas de usuários, a variável rotas de usuários vai ser um objeto blueprint. O nome dele vai ser users routes, que é como a gente vai chamar as rotas. Depois vocês vão ver como for users routes.index. Então, user routes, use o método route para quando ele chamar a rota users /create,
através do método get, ele retornar o método, a função create da nossa users controller. Como a gente não criou ainda, vamos criar. Então vamos criar nossa controladora de usuários. Aqui vai estar nosso dentro de controller, users controller. Aqui vai estar, ele é parecido com, bom, vou copiar aqui também. Então ele importa render template para renderizar. Importou render template, pode usar o método render template. Não é, lembra que a rota de usuário está procurando um método create. Esse método não está definido. Então aqui na user controller nós vamos ter o método create. E vamos ter o método create, update, método de atualização dos dados, e vamos ter create, update e delete. Método de atualização de delete dos dados. E faltou o quê? Faltou o read, né? Método de leitura e exibição dos dados. Read. Então eu deixei os métodos criados aqui. Por enquanto a rota vai chamar o método create e vai importar então aqui com o semelhante from. Esse método create ele não está localizando aqui. Ó, create não está definido. Claro que não. Eu vou importar ele da controller. cc controllers da controladora de usuários e importar o método create. Posso deixar aqui o update, o read e o delete. Embora eles não tenham sendo utilizados, por isso que está sublinhado aqui. Por que eu importei ele se eu não utilizei? Ele está falando isso, essa segmentação aqui diz isso. Vou apagar essa linha aqui. Vou registrar a rota no aplicativo. Vou registrar a rota aqui através do blueprint, user routes, ele não localizou, então eu tenho que importar aqui, bom, rc routes, user routes, import user routes. Então registrar user routes, users, eu escrevi errado, tá vendo só? Users routes, tudo que o header prefix users. Deixa eu ver se eu fiz certo. Tô com uma dúvida aqui agora. Eu acho que não precisa colocar users aqui. Deixa eu confirmar aqui. É. Realmente, tudo eu tenho que... Quando eu registrei a rota aqui, ó, só para vocês acompanharem, quando eu registrei a rota, eu disse que é tudo que bater em /users. Então, tudo que... Lembra que eu expliquei. Então, eu não preciso colocar aqui, ele automaticamente...
ele automaticamente vai create, que vai estar na frente de /users. Vamos testar? Então, se a gente acessar /users, create, e ele retorna. Deu um probleminha. Users create. Users controller. Create retorna users create.html. É isso que deu errado. Vou executar de novo o aplicativo. E como está ficando o nosso formulário. Então o nosso formulário está assim. A partir do momento que eu usar a classe igual o Bootstrap estava mandando, o formulário está assim então. Nome e João. Tá aqui, né? Acho que eu posso fechar essa aba aqui. Nosso formulário está reclamando. Vamos utilizar a classe form control. Então vamos aqui, class form control. E vamos ver como vai ficar. Entendeu? Mas fora o tamanho que ficou isso, não está ficando legal. Vamos então criar essa div aqui. Esse MB3 se é referente ao tamanho, vocês têm que dar uma estudada no div class MB3 é sobre o tamanho, né? E aí a gente vai indentar isso aqui e /div e vai ficar aqui. Vou fazer de novo aqui para ver se ele vai dar certo. /div tem que ficar aqui, ó. Então, vamos ver como ficou aqui nosso usuário. A ideia ainda está grande, né? Tá. Vou criar só um minutinho que eu vou pesquisar um pouquinho aqui no Bootstrap para a gente melhorar isso e já continua a aula. Senão fica muito grande a aula e aí não dá tempo, fica pouco útil, né? Então eu vim aqui no Bootstrap, vi a documentação para containers. Containers, como o nome diz, é um container. Utilizei a classe container small e a container small deixou desse tamanho da tela. Eu ainda acho que está grande para um formulário, eu vou diminuir um pouquinho mais. Então, small não deu certo. Eu sei que isso small 540. Ah, é, então eu vim aqui na documentação do Bootstrap em sizing, né? Dimensionamento, ou tamanho, né? E vi que ele tem o W25, o W50. Vamos testar o W50? Container do tamanho 50. W50. Vou reexecutar aqui. Ficou 50%. E se eu quiser personalizar o tamanho é o MW. Se eu quiser um número cabalístico aí, se eu quiser 33%, eu uso o MW 33.
Entendeu? Não deu certo não. É para imagens, né? Max Max Widget 100%. MW100. Ah, tá. Porque dentro do container você usa uma div class MH100. Reis, tal, 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 tal. Tá, enfim, vamos utilizar os 50% aqui. O MW50. Opa. Container. Class create. O MW50 estava funcionando. O que aconteceu aqui? Não é isso não. Ah, é o W50, né? W50, perdão. Agora vai 50%, parece que tá legal. Tá bonito, né? Ficou legal. E as fontes? Vamos ver as fontes aqui, como que a gente manipula no Bootstrap. Ah, fontes. Opa, fontes. Ativo fonte stacker, fonte widget tags. O Alpha Browser Browser. Eu acho que eu vi aqui que é tipografia. 2. Small. Headings. Line text document, text utilities. Abbreviations. Alinhamento é legal, hein? A gente vai precisar saber isso aqui, ó. Text center. Text right. Shift terms, legal. Isso aqui é legal também. Responsivo. Olha o tamanho da fonte aqui, font size. Eu vi um link aqui que eu queria ter clicado, mas eu fui até o final da página para ler tudo. Text Utilities. O alinhamento, justificar. Olha que legal isso aqui, ó. You can have a text location. Então aqui. Que legal. Uppercase tags, que legal. Transformar font weight em tags, bold. Tags, isso aí. Online tags, tá legal. Bom, acho que tá legal assim, né? Vou testar aqui, ó. Class. Então aqui, ó, vamos colocar uma div. Class MB6. 6. E aqui vamos colocar P, H, A3, cadastro e C. Vamos ver como ficou. Cadastra-se. E aqui é a classe text, class. A gente acabou de ver. Class. Já a classe já está aqui. Text. É text align? Vou botar aqui. Center. Text center. Então, class. Text center. 3, vamos ver o que muda aqui.
É o tamanho. É o tamanho. Aqui, ó. V9. V12. Esse aqui não tem nada a ver. Class Text Center. E esse aqui também não tem a classe dessa div aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui não muda nada, né? Essas divs não tem class. Vamos deixar aqui certinho, limpar o texto. Esses nome, tá. Opa, essa. Vou fazer uma pausa aqui que eu vou procurar um negocinho e já continuar a aula. Então eu voltei aqui na documentação do Bootstrap e vi o sistema de grid, né? Então nós temos o container, eu vou criar uma classe role, tá? Que eu quero, na verdade, eu quero no nosso site que esteja nome, um espaço pequeno, e sobrenome, um espaço maior, um do lado do outro. Então eu vou criar aqui, tudo isso aqui vai ser englobado por outra div. Então aqui vai ser div da classe linha, aí sim, div da classe linha, e essa linha vai ser, vamos por aqui, cadastre-se, não, perdão, não é aqui, é ali embaixo, mas pode ficar essa linha aí, não estou utilizando, então, div class role, div, não era lá que eu queria criar, era aqui, div, tem que tirar esse div daqui, ó. Então vamos lá, nosso texto está ficando limpinho. Div class role. O que está faltando aqui? Nessa. Tire esse div aqui, né? Ele fechou automaticamente. Tem essa classe role. Aí aqui tem essa coluna. Então aqui dentro uma div da classe coluna. Cool. Opa, fecha aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Class cool. Fecha essa div aqui. Vamos ver como ficou? Não mudou nada, né? Não mudou nada porque eu só tenho essa coluna. Então é como se fosse uma tabela. Vamos criar outra coluna nessa linha. Agora vai. Nome e sobrenome. Vamos criar aqui que é o nosso sobrenome. Eu estou utilizando todo em inglês aqui, né? Last name. Então vamos fazer assim, ó. Ctrl D. Last name. E o text, o placeholder da Silva. Deixar criado aqui. Então, nome e sobrenome. Agora eu quero o nome um pouquinho menor. Então, ver aqui. Classe. A coluna. Essa aqui é um pouco menor. Com 3. Então aqui ficou o nome João. 3 é muito pequeno ainda. Então vamos colocar 5. Então 5. João da Silva. Então ficou legal assim, né? Nome e sobrenome. Viu que legal? Ele acende quando está selecionado. O que mais vamos criar aqui? Vamos criar uma div. Uma outra linha. Uma outra linha.
Ah, só vai ter. Aqui vai ser o e-mail e a conta. Vou deixar linha por linha, né? Não tem classical, e-mail, form control, ID, e-mail, password, text, nome, arroba, domínio, .com. Nome, arroba, empresa, arroba, provedor, ponto, domínio, ponto, br. Vai, deixar assim. Arroba, nome, arroba, provedor, ponto com. Deixar assim, fica melhor. Ponto, br. Então vamos ver como está nosso site. O e-mail, nome, e-mail, a conta, show, a conta, conta, form control, ID, account, preciso do tipo texto, placeholder, nome, sobrenome, exemplo, exemplo, nome, sobrenome. Pronto, exemplo, nome, sobrenome. Então vou botar aqui, conta, e a senha, que ele quer criar. Senha, que vai ser password, e aqui type password, type text, aqui o tipo dele é e-mail, né? Aqui eu errei, o tipo é e-mail, senha, vamos lá. E aqui vamos digitar um e-mail aqui, vamos dar enter aqui, ó. E-mail, né? Acho que tem que ser com um tracinho aqui, e-mail. Type, e-mail. Queria que ele falasse que não é um e-mail válido, né? Vou deixar assim, tipo e-mail. E vamos digitar um botão de submit no formulário. O botão de submit vai estar div class show. Class show text right classical, não tem label, put time form control não é dessa classe. ID não tem ID, não tem nome. On type button, né? Type button. É submit, né? Submit. Placeholder não tem. Put type submit. Não é input, né? Opa, enviar. Um botãozinho de enviar aqui. É muita linguagem de programação, né, pessoal? Não é input. É button. A classe dele nós vamos pegar aqui do Bootstrap. E cadê? Onde que eu tava? Vou usar esse botão aqui azulzinho.
Então, opa, botão class, botão dessa classe aqui, class dessa aqui, botão, e aqui é cadastrar. Não deu certo para ele alinhar para a direita, por enquanto vai ficar na esquerda aí, senão eu vou levar muito tempo da aula, deixa isso aqui, não deu certo, o texto, né? Classical. É a coluna, será? Vamos testar aqui, text, right, aqui, alinhar isso aqui para a direita, e classical. Queria puxar esse botão para a direita, né? Mas deixa ele aqui. Então, cadastrar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui no plain text. Eu quero ver o negocinho aqui. Bom, eu acho que também fica legal aqui se a gente colocar dois pontos aqui na frente, né? Fica legal, tem que colocar dois pontos e tudo. Ser consistente, né? Senha. Então vai ficar mais legal, eu acho também. E aí ele vai submeter para. E aí que vem a nossa mágica. Então, o nosso formulário. Tudo isso está dentro do formulário. Cadê? Aqui, form. Action. Jinja. Print. Word for. Jinja é com dois coisinhos, né? Print word for. Os colchetes. Word for. User routes. Aí vem a mágica. User routes. Ponto create. Então ele vai procurar rotas de usuários. Método create. Users create. Users.create. Acho que é isso, né? Vamos ver aqui como vai ficar nosso. Opa, deu erro. Or state. Eu não segui a minha convenção, acho que é user routes. Vamos de novo carregar o nosso formulário. Acho que deu pau no servidor, né? Acho que não tem o print, né? Opa, vamos lá ver isso aqui. Expected token end of statement equal to 44. 44. Será que é isso? Aí, deu certo, não tem o print. Tô aqui com coisas aqui em cima que ele tinha colocado, HTML5 colocou. Vamos ver aqui como ficou. Ele submeteu a página. Exibir o código-fonte da página. Form, uses /create, está certinho. O método do formulário. Quando a gente fala de método, ele vai dar pode ser um post, um action, um get. Então o método é post. Tal, vai ser post na rota creators. E vamos aqui colocar que esses campos aqui eles são, então tudo que tiver aqui
Vamos fazer assim, ó, placeholder, placeholder, placeholder. E eu vou colocar aqui require. Todos os campos são obrigatórios. Então, create, preenche esse campo. Então, Flávio, preenche esse campo, abranches, tal, Flávio, inclui o endereço de e-mail, Flávio não tem arroba, hotmail.com, conta, Flavinho, e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadastrar, método not allowed. Nós não definimos como na rota que ele vai receber o get, o post, método post. Então fica para a aula 2, na aula 2 nós vamos, na parte 2 da aula 3, parte 2 dessa aula, nós vamos criar, parte 2 dessa aula aqui, nós vamos criar o modelo de dados no ORM, para criar uma tabela de usuários, a controladora para receber o método post e armazenar esses dados no banco de dados. Provavelmente a aula 2 é o mais sobre o back-end, né? Essa aula foi sobre o front-end. Muito obrigado, até a próxima aula.